Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou entre os mortos e renova a nossa esperança. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Vamos estar lendo aqui em Apocalipse 3, capítulo 3, verso 7, na versão King James fiel. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos vivenciando os últimos dias da igreja aqui na terra. A cada dia, o cumprimento das profecias estão se cumprindo, estão mostrando a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus e as intenções de Deus para com este mundo que está atingindo um ponto de saturação. Nosso Deus, Ele é amor, Ele é longânimo, a sua misericórdia dura para sempre, é imensurável, mas ela tem um ponto de saturação com aqueles que resistem à palavra de Deus e à obra do Espírito Santo. E vemos dias difíceis onde muitos estão sendo provados, muitos estão sendo testados até onde podem suportar. Uma coisa bem certa, se ficarmos num evangelho superficial, ouvindo somente jargões triunfalistas, quando isso se intensificar, quando isso que foi prometido, esta palavra que foi prometida aqui em Apocalipse, vier com toda a intensidade, muitos não poderão sobreviver, porque não quiseram aprofundar as suas raízes. Temos que ser verdadeiramente enraizados. Certa vez eu observava um grande vendaval que atingiu ali a região da Flórida. Houve todo um trabalho da Defesa Civil lá nos Estados Unidos, né, preparando as cidades por onde o furacão, o vendaval passaria. E eles fizeram toda uma preparação. Algo interessante, todos ali, grande parte das moradias, fizeram a devida preparação, colocando ali os forros de madeira sobre as janelas, né? As casas de lá são muito mais seguras do que as de cá, né? As casas não tem nem muros, né? As grandes vidraças ali, eles colocando chapas de madeira, né, sobre as janelas, as vidraças, para que elas não causassem ali os estilhaços. Então houve toda uma preparação para o grande furacão que viria. E depois, passado ali alguns dias, o homem vai lá, o fotógrafo vai lá, faz a filmagem, tira as fotografias de toda a destruição causada pelo rastro de destruição deixado pelo caminho traçado ali pelo furacão. E uma coisa bem certa, eles se prepararam para aquele grande furacão. Quão terrível é observarmos que muitas vezes nos dias de hoje, imagine isso aqui no Brasil, se fosse indicado que passaria um grande furacão, será que todos teriam condições de preparar?
Será que o governo brasileiro estaria preparado para situações calamitosas como essa? Isso nos traz uma grande lição de vida, porque nós temos orientações na palavra de Deus e a profecia ela se repete em diversos períodos da história, em diversas fases da nossa vida. Os dias maus vêm, os dias terríveis vêm, e muitas vezes nós não nos preparamos com as orientações que a palavra de Deus nos traz como provisão. Veja, um texto básico de orientação fundamental é quando Paulo usa a ilustração, assim como eu usei a ilustração de um grande e terrível vendaval. O apóstolo Paulo usa a ilustração da armadura de um soldado romano que estava incumbido de guardá-lo, ali, de proteger o apóstolo Paulo, aquela pessoa que estava ali encarcerada, sob cárcere domiciliar. Ele olhava toda a estrutura daquele soldado e, observando a utilidade de cada componente da armadura, ele vai assim trazendo uma simbologia de atributos, condições, posicionamentos que temos que ter diante dos dias maus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes no dia mau. Então existem orientações na palavra de Deus de como devemos nos portar. Ontem eu estava assistindo com a minha esposa lá na sala à tarde. Estávamos assistindo um desenho animado feito com IA, com inteligência artificial, sobre a parábola das 10 virgens, né? E aí vemos que todas estão ali, todas são virgens, todas querem participar do cortejo do noivo, né? Existe toda uma simbologia profética ali, pois o noivo já vem com a noiva, ele já casou com a noiva, né? Indicando que talvez, supostamente, aquele noivo que representa o Senhor Jesus Cristo, ele já está casado com a igreja. E ele vai vir num período indeterminado. Ele só avisou, o cortejo vai passar aí na região. E quando o cortejo passar, estejam com as suas lamparinas preparadas com azeite, porque a hora exata não foi determinada, mas ele com certeza passará. E quem tiver a lamparina, as virgens que estiverem com a lamparina cheia de azeite, vão participar do cortejo e vão participar das bodas. Existem muitos mistérios que levam muitos a se dedicar, se debruçar sobre esse texto para saber quem são essas virgens. Uma coisa bem certa, todas eram virgens, trazendo a indicação de que eram pessoas santificadas, faziam parte, tinham um selo do Espírito Santo. Mas vejam que algo interessante, somente 5 tinham ali azeite suficiente para esperar por muito tempo, dando-se a entender que, além de terem azeite, elas eram precavidas e longânimas, ou seja, elas eram resilientes, né? Há uma necessidade, entendendo que a espera traz aflição. Muitas pessoas não sabem esperar, oram a Deus e não aguentam orar 15 minutos, oram a Deus e não aguentam perseverar em santificação, como aquele povo que, não aguardando a Moisés descer do Monte Sinai, com pressa, com urgência, sob pressão, forçam Arão a confeccionar aquele Deus touro, Deus Rápidos ali, e praticar a imoralidade. Uma coisa bem certa, se nós não formos dedicados a termos o fruto da paciência em nosso caráter, nós podemos se tornar lascivos, imorais, como Esaú, que foi apressado, né? A Bíblia é bem clara em declarar que ele era imoral, porque ele era apressado, né? Ele não aguentava esperar. Quantos jovens não aguentam esperar e provam do fruto antes do tempo? Quantas pessoas não aguentam perseverar em santificação e negociam seus valores? Nós estamos vivendo épocas semelhantes a essa, retornando ao início da mensagem. É um tempo em que o Senhor está provando a sua igreja, nesse período em que antecede a sua vinda. Os sinais estão cada vez mais frequentes. As contrações de parto indicando que o bebê vai nascer, que o Senhor Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, estão cada vez mais visíveis. Vemos uma igreja que assume as tendências desse mundo, uma igreja que absorve como uma draga no curso do rio desta vida
práticas que entristecem ao Senhor, que sempre foram rejeitadas, uma coadunação da igreja com coisas pagãs, com coisas desse mundo, né? Com o intuito de tentar trazer as pessoas do mundo, os pecadores para o mundo, acabam trazendo tudo que não presta para dentro da igreja. Coisas terríveis que eu não quero nem destacar nesse período de Copa do Mundo, mas se você tem um bom entendedor, se você tem o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo ficou extremamente indignado com a festa de abertura dessa grande festividade do futebol que ocorreu aí. Um verdadeiro portal foi aberto ali, xamãs, feiticeiras, não são cantoras, são feiticeiras, fazendo rituais terríveis de abertura de portais, invocando os demônios de suas culturas, os demônios ali daquela região pagã. Terrível. Muitos morreram cultuando esses deuses, mas os deuses estão sempre sendo resgatados porque são demônios. Ídolos são demônios, o apóstolo Paulo assim nos diz. Qual é a parte que temos nós, povo de Deus, com essas coisas do mundo? Que julgo temos, né? Não estou aqui condenando você, você pode... Eu gosto de ver uma boa jogada de futebol, mas temos que ter um equilíbrio. O meu Senhor é Jesus. O meu Senhor é Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que encantam. São coisas que encantam e muitas vezes levam as pessoas à idolatria. E isso o Senhor não gosta. Estejamos atentos, porque com pão e circo, muitos governantes mantinham suas práticas atrozes, maldosas, maquiavélicas, manipuladoras, enquanto o povo está entretido. O diabo tem implementado suas agendas, tem ali conflagrado as suas maldades, seus intentos malignos, e nós, povo de Deus, temos que estar atento. Quão bom seria que, numa época como essa, o povo de Deus estivesse reunido junto com a ala conservadora e lutando por algo melhor nesse país. Mas não, pelo contrário, vão ali simplesmente com foco naquela festa pagã e na atividade esportiva que ali é praticada, se esquecendo de que agendas malignas estão sendo implementadas. Como eu disse, portais estão sendo abertos. Estejamos atentos à vinda do Senhor. É muito importante, ciente que o Mestre virá com certeza. Vamos buscar com zelo os dons espirituais. Muitos ministérios aí estão, as pessoas estão cansadas, fracas, sem vontade de fazer a obra de Deus, desprezando o estudo da palavra de Deus. Alguns até querem ser pregadores, querem ser usados, mas não querem pagar o preço de estudar a palavra de Deus. Muitos não querem, como o apóstolo Paulo, como Moisés, participarem, ou seja, permitirem o esvaziamento daquilo que não serve para exercerem o ministério, daquilo que não se serve, e buscar aquilo que serve para o ministério, que é no esvaziamento. É no esvaziamento que encontramos aquilo que é necessário para exercer o ministério. Estejamos atentos, a vinda do Senhor está próxima. Estejamos atentos aos acontecimentos e com zelo e com dedicação busquemos a presença do Senhor. Deus Altíssimo, nesta manhã remanescente cristã Filadélfia, te adora, Senhor Jesus Cristo, te adora, Santo Consolador, Santo Tutor da Igreja, Santo Espírito, te invocamos nesse momento. Zela o nosso caráter, zela a nossa consciência, zela os nossos sentidos, nossos olhos, ouvidos, aumenta a nossa sensibilidade, aumenta a nossa capacidade de compreender as coisas, abre os nossos olhos espirituais para que entendamos a batalha cultural que estamos travando, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, sem o poder do Teu Espírito Santo, não vamos conseguir. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação, que é mérito Teu e não nosso. A nós cabe tão somente tirarmos as barreiras e permitirmos que o Espírito Santo destrua aquilo, dissolva aquilo que é mal e que é impedidor para a nossa salvação. Santo Espírito, te suplicamos, derrama os dons espirituais sobre as nossas vidas,
Derrama, Pai Santo, diversidade de dons sobre as nossas vidas para expandirmos o teu reino. Senhor Jesus Cristo, salva os eleitos das seitas, vai rompendo com a cegueira de entendimento, ilumina pela tua presença o entendimento dos teus filhos. Revigora, fortalece, Pai Santo, o nosso viver para andarmos diante de ti e agradarmos o Espírito Santo que em nós habita. Afasta todo mal, todo espírito imundo das nossas casas, dos nossos familiares. Queima, dissolve toda enfermidade. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, nós te invocamos. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Teu castigo nos trouxe a paz. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã queremos celebrar a tua ressurreição que nos traz a esperança. Queremos te adorar para sempre, ver-te face a face, ser envolvido pelo teu Espírito Santo por toda a eternidade, fazer parte do teu reino. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos.